A verdade é que a gente passa a vida inteira fantasiando o momento em que vai estourar na internet, como se o algoritmo fosse um olheiro de Hollywood. Só que esquece que, no mesmo pacote em que vem o aplauso do desconhecido, vem também a garantia de que, no dia em que você tropeçar, vai ter 100.000 pessoas de binóculo esperando a sua queda. Você já reparou no micro-pânico que dá quando o celular vibra com uma notificação daquelas que sobem na tela inteira, tipo quando alguém marca o seu nome num comentário aleatório de uma página que você nem segue? Não é medo de bandido, não é susto com conta vencida. É aquela microfraqueza nos joelhos de quem pensa: será que eu falei alguma besteira semana passada que resolveu ressuscitar agora? A gente vive numa época estranha em que todo mundo meio que quer um holofote, nem que seja um abajur de LED baratinho piscando no canto do quarto, mas ao mesmo tempo a gente tem pavor de que o foco de luz aumente demais e revele a poeira embaixo do tapete. É a ambição silenciosa de querer ser amado por muita gente, combinada com a certeza absoluta de que a gente é imprestável caso alguém preste atenção de verdade. Sabe aquela cena clássica do filme O Show de Truman, quando o personagem do Jim Carrey começa a desconfiar que o horizonte é só uma parede pintada de azul com nuvens falsas? A vida moderna brasileira virou exatamente isso, só que pior. A gente não só desconfia que tem uma câmera escondida apontada pra nossa cara, como a gente mesmo faz questão de ajeitar o tripé, passar um corretivo nas olheiras e dizer: olha pra mim, olha como eu sou interessante. Só que o problema de montar um palco na sala de casa é que a plateia vem junto. E a plateia, por definição, não é formada por amigos que vão te abraçar e dizer: tudo bem você ser meio idiota às vezes. A plateia quer espetáculo. A plateia quer o sangue do touro na arena. A gente passa o dia inteiro recalculando a rota da própria existência para caber nos 15 segundos de um vídeo que vai sumir do feed em poucas horas. Você posta uma foto no story com aquela legenda levemente irônica, fingindo que não se importa, mas atualizando a lista de visualizações a cada 2 minutos para ver se aquela pessoa específica viu. É uma matemática patética e urgente. Se o número sobe, você respira aliviado por 30 segundos, achando que o mundo te validou. Se o número estagna, vem aquela sensação meio oca de que você é um fantasma digital, o rascunho que ninguém teve paciência de ler até o final. O filósofo coreano Byung-Chul fala muito sobre essa nossa mania moderna de transformar a própria vida em mercadoria de exibição, como se a gente fosse dono de uma lojinha de shopping que precisa manter a vitrine brilhando o tempo todo. Só que a gente esquece que vitrine foi feita para ser vista da rua, e na rua passa todo tipo de gente, gente educada, gente apressada, e aquele maluco que joga pedra na vidraça só porque o dia dele foi ruim. A gente quer o bônus da atenção em massa, mas esquece o ônus de que a massa não tem rosto, não tem nuance e não tem piedade. O medo do cancelamento, que virou o grande fantasma contemporâneo, não é exatamente o medo da justiça ou da moralidade pública. É o pavor terrível de que descubram que a gente é uma fraude. É a vergonha antecipada de ser pego no pulo, sendo exatamente quem a gente é: incoerente, cansado, cheio de opiniões rasas que a gente repetiu sem pensar e com uma necessidade desesperada de aprovação alheia. Antigamente, o erro da gente ficava ali, restrito à mesa de bar ou ao grupo de WhatsApp da família, onde todo mundo perdoa ou esquece no dia seguinte porque o show acabou. Hoje, o erro ganha print, ganha contexto inventado, ganha trilha sonora dramática de TikTok e é servido como prato frio para milhares de estranhos que não te conhecem e, honestamente, não dariam a mínima se você sumisse amanhã. E mesmo assim, a gente continua voltando para o aplicativo. A gente fecha a aba do navegador prometendo que vai excluir a conta, que vai sumir, que vai viver uma vida analógica lendo livros de capa dura numa chácara isolada no interior de Minas Gerais. Mas bastam 5 minutos de tédio na fila da padaria para o dedo polegar deslizar sozinho para cima, atualizando o feed, procurando aquela dose diária de dopamina barata que vem em forma de coraçãozinho vermelho. A gente reclama da exposição, mas tem medo do esquecimento. É uma esquizofrênia leve que todo mundo esconde bem com um sorriso amarelo nos dots da bio do Instagram. O Jean-Paul Sartre, lá atrás, soltou aquela frase famosa que todo mundo repete em palestra corporativa, mas quase ninguém aguenta na prática: o inferno são os outros. Ele não tava falando só daquele vizinho chato que bota som alto no domingo. Ele tava falando do olhar do outro. Do fato incômodo de que a gente só consegue ter noção de quem a gente é através do espelho que os outros seguram na nossa cara. Se o espelho do outro tá embaçado de ódio ou de zoação, a nossa imagem inteira distorce. A gente deixa de ser a pessoa que tenta pagar as contas em dia e passa a ser o meme da semana, o print descontextualizado, o vilão de um enredo de 2 minutos que meia dúzia de desconhecidos inventou num fórum de internet. O problema é que a gente quer os benefícios da fama instantânea, essa ilusão democrática de que todo mundo pode ser protagonista por um dia, sem pagar o pedágio óbvio que ela cobra. A gente quer ser amado por milagres de engajamento, mas treme na base só de pensar em ter que explicar um deslize para quem não nos deve nenhuma simpatia. É exatamente por isso que aquela cena clássica de O Show de Truman continua sendo o retrato mais fiel da nossa vida digital.
Lembra do final? O Truman Burbank descobre que a cidade inteira é um set de filmagem, que os vizinhos são atores, que a esposa dele faz merchandising de produto de limpeza para o mundo inteiro assistir, e que a vida dele inteira foi transmitida ao vivo para milhões de pessoas sentadas no sofá comendo pipoca. Quando ele decide atravessar a porta no fim do oceano falso para fugir daquela farsa, a plateia do lado de fora vibra, torce, comemora a liberdade dele, imediatamente muda de canal para ver o que tá passando no outro programa. A gente morre de medo de ser cancelado, mas no fundo, o pavor secreto é muito pior. É o medo de que, se a gente parar de performar, se a gente desligar a câmera e sumir do feed, ninguém nem perceba a diferença. O mundo só dê de ombros e continue rolando a tela para o próximo vídeo de gatinho. A gente quer o aplauso estrondoso, mas esquece que o mesmo público que te coroa rei num minuto é o que compra a guilhotina barata no próximo. E o pior é que a gente entra voluntariamente nesse reality show particular. Ninguém bota uma arma na nossa cabeça pra postar o café da manhã, ou textão opinativo sobre o assunto da semana, ou a foto ensaiada, fingindo naturalidade. A gente faz isso porque existe uma comichão estranha na nossa cabeça que nos convence de que uma vida não documentada, não curtida e não validada por um número em cima de uma bolinha vermelha é uma vida que meio que não aconteceu. Lembra daquela dinâmica genial do filme Divertidamente, quando a alegria e a tristeza se perdem nos labirintos da mente da Riley e passam pelas ilhas de personalidade. Cada ilha daquelas era construída pelas memórias essenciais, pelas coisas que davam sentido para quem ela era. Na nossa versão de internet, a gente terceirizou a construção dessas ilhas para um algoritmo opaco que muda de humor toda terça-feira. A nossa autoestima virou uma ilha de isopor que afunda ao primeiro comentário ácido de um perfil com ovo de Páscoa na foto. Aí entra o paradoxo moderno. A gente quer o palco, mas quer escolher a luz, quer que todo mundo preste atenção, mas só na hora em que a gente tá com o melhor ângulo. Só que a fama digital, mesmo essa microfama de 10 seguidores no Story ou de 500 visualizações no Reels, não funciona com controle remoto. Você não pode pausar a opinião alheia só porque ela veio em formato de crítica. Quem se coloca na vitrine tem que aceitar que o vidro pode trincar a qualquer momento. No fim das contas, essa nossa neurose coletiva em torno da reputação online é só uma forma sofisticada de solidão. A gente grita pró vazio na esperança de que o eco venha em forma de curtida, mas esquece que quanto mais alto a gente grita, mais exposto fica ao vento. A gente quer ser visto o tempo todo, mas morre de medo de ser olhado de verdade. A gente quer a multidão, mas na hora em que ela se aproxima com tochas e anedotas, a única coisa que a gente quer é sumir. Então respira. Fecha o aplicativo por 5 minutos, deixa o telefone em cima da mesa com a tela para baixo e repara no silêncio esquisito que fica na sala. O mundo não acabou porque você ficou uma hora offline. Ninguém mandou a polícia da internet bater na sua porta. A vida real, aquela sem filtro, sem legenda espirituosa e sem engajamento, continua acontecendo ali na cozinha, na louça que tá secando na pia, no barulho do ventilador que precisa de limpeza. É meio sem graça comparado com a adrenalina de um post viral? Mas pelo menos ali, ninguém tá votando se você merece ou não continuar existindo. Vai lá viver um pouco fora do estúdio. O Truman já saiu pela porta, agora falta a gente. Antes que perguntem, sou humano. E se rolou, deixa o like.